Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Terceiro Setor. Aqui você conhece o trabalho de ONGs, de instituições que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. O nosso convidado de hoje é o Cláudio Fernandes da Costa, presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, entidade que virou referência nacional de luta por direitos na periferia de São Paulo, onde os moradores assumiram o papel de protagonistas pelo bem comum, por uma vida digna, numa das maiores favelas de São Paulo e do Brasil. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite para contar essa história para a gente. Obrigado. É uma satisfação imensa poder falar do terceiro setor aqui, falar do terceiro setor, de como ele atua dentro das periferias e principalmente dentro de Paraisópolis. Nós somos uma referência nacional, né? E assim, as ONGs lá, elas atuam em 100% da sua validação de atividade, todas elas, né? Nós temos a União dos Moradores como referência, mas nós temos aí, assim, através do trabalho da União, vieram cerca de umas 60, 70 ONGs que atuam diretamente com trabalhos 100% efetivos em prol do benefício de toda a comunidade, na área educacional, na área da saúde, né, na área da infraestrutura, na área da saúde e beleza. Então, assim, a população, ela acredita muito no trabalho das ONGs. Existe o trabalho do poder público, é claro, só que ele não é suficiente. Ele não responde lá na ponta a real necessidade da população, né? Nós temos hoje, dentro de Paraisópolis, são 8 escolas do poder público, né? Nós temos 4 municipais e 4 estaduais, nós temos em torno de 6 creches que são diretamente do poder público, mas nós temos isso do poder também das entidades, das ONGs. Nós temos um trabalho forte que o Einstein na comunidade desenvolve lá desde 1996. Né? Nós temos a Associação Crescer Sempre, que também é uma ONG da Porto Seguro e Seguradora, que na área educacional tem um trabalho de referência excelente. Né? E nós temos uma organização nossa que chama Multi-Entidades, que são um fórum onde todas as entidades discutem sobre as necessidades da comunidade. Cláudio, como que iniciou esse trabalho? 40 anos, a gente sabe que a situação de Paraisópolis 40 anos atrás era muito diferente da situação que hoje se encontra lá. A questão de população, da comunidade, a gente sabe que tem muita questão também do empreendedorismo, da inovação dessa comunidade que trabalha realmente por uma vida mais digna. A chegada das ONGs, das primeiras ONGs que realmente assim, já deram um bom direcionamento na favela, foi a Associação Crescer Sempre, né, pelo Porto Seguro e Seguradora, e o programa Einstein na comunidade. Né? Eles deram um direcionamento, deram treinamento para nós, líderes, deram um bom direcionamento sobre isso. Né, da importância de como atuar na questão da infraestrutura do bairro, da organização do poder público. O que a gente tinha que cobrar do poder público? Né? Porque, numa maneira geral, a gente cobrava ruas boas, né, há 4 décadas atrás, nós cobrávamos saúde, um posto de saúde, escolas, ficava nesse básico. Só que Paraisópolis cresceu e desenvolveu igual a grande metrópole que é São Paulo, cresceu na vertical. E hoje nós temos migrantes e imigrantes. Nós temos pessoas de outros continentes, chineses, haitianos. Então, assim, aí deu esse boom de organização, de direcionamento para nós, líderes. Eles nos deram uma capacitação técnica, né, de como realmente ter uma visão mais política, uma visão mais administrativa. E aí, as grandes construções que incorrem no entorno de Paraisópolis faz essa migração aumentar.
Com isso, as necessidades de mais ações do poder público. Você sabe que o poder público ele, né, vai, mas em marcha lenta. E a necessidade ela é inerente ao ser humano. Saúde, educação, segurança, né? E como é esse trabalho? A gente está, enquanto você fala, a gente está observando imagens da comunidade de Paraisópolis e a gente vê a infraestrutura, todo o desenvolvimento, né, ao longo desses 40 anos. Eu lembro a primeira vez que eu entrei em Paraisópolis, há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos, não tinha asfalto, né? Não tinha essa estrutura de calçadas e a gente sabe que esse trabalho da comunidade, o trabalho da ONG é muito importante para o desenvolvimento de uma comunidade, de uma favela, da potência que é Paraisópolis. E quando a gente fala dessa questão da comunidade mesmo envolvida em fornecer saúde, as ONGs auxiliarem na educação. Com o crescimento populacional, necessidades de atividades. Né? Então, o que aconteceu? A população começou a vender os seus serviços. Né? Então, aquela mãe que leva a criança para a escola de manhã, à tarde, de manhã, quando ela voltava, começou a se desenvolver em cursos para trabalhar de manicure, né? Vendas de cosméticos. Né? Então, saúde e beleza em Paraisópolis tem uma força muito grande, né? Um desenvolvimento muito grande. A área comercial também, de farmácias, padarias, açougues, é forte. Por quê? A necessidade pela quantidade de pessoas que chegam, né? Que vem chegando. A saúde gritou. Nós temos hoje um AMA, um CAPS, 3 postos de saúde por luta da população. E como é esse trabalho das ONGs? Como que é a rotina de vocês quando chega essa demanda na ONG da população, da mãe, do pai, das crianças, da comunidade no geral? Dentro do nosso trabalho lá da União de Moradores, nós acolhemos essa demanda, sentamos com a pessoa, conversamos, fazemos um entendimento do que realmente ela precisa e damos o direcionamento, por exemplo, num primeiro momento, se é saúde, educação, né? Chega com filhos, a gente dá essa direção. A gente direciona para pontos de Paraisópolis que algumas empresas, muitas empresas nos procuram pedindo mão de obra. Então, nós damos, está precisando de tal função em tal empresa. Te interessa? Então, a gente dá um norte, começa a abrir algumas luzes. A gente entende se essa pessoa está pagando aluguel, qual a necessidade dela familiar, se tem idosos. Então, a gente faz um estudo de caso da pessoa. Dá um direcionamento, né? Um acolhimento, primeiramente, nesse sentido. Né? Não é só assim, chegar lá, estou te dando uma cesta básica. Sim. Não, vem cá, vamos conversar. O que você pensa, o que você precisa, né? Porque num real momento, o que você precisa. Então, sempre, quando as pessoas chegam lá, estão na casa de um parente, de um amigo muito próximo, então chega com uma referência. E eles nos procuram. Hoje, nós temos um trabalho dentro da União de Moradores que nós fornecemos declaração de residência. O morador faz uma declaração de moradia, traz um documento dele, um documento de onde ele está, mesmo que não esteja no nome dele, mas está de um terceiro, de um primo, de um tio, e nós fornecemos uma declaração de residência. Com isso, ele consegue fazer matrícula na creche da criança, na escola, consegue acessar os cursos aonde as entidades oferecem. Então, a gente tem todo esse trabalho. Nós temos um trabalho hoje muito forte e referencial na área da cultura. Nós temos o Balé Paraisópolis. Que isso modifica a vida, né? Cultura, balé, o esporte, música, nós temos um trabalho muito forte no esporte também. Nós temos inúmeros trabalhos de inúmeros grupos e ONGs lá dentro que atuam. A Associação Palmeirinhas foi recentemente campeã da Taça da Favela no feminino. Então, a gente tem o Rugby para Todos, que ele nasceu dentro de Paraisópolis há 25 anos atrás. Então, Paraisópolis, a população, quando chega uma atividade e se transforma num trabalho, ela abraça, agarra e vai na direção, assim, não, aqui eu tenho sonhos. Hoje, nós temos, eu desenvolvo um trabalho com esporte também, eu sou formado em educação física, né? Então, o esporte e a educação, para mim, são bases, são os alicerces, e a gente tem isso como referência para a vida. Eu já estou numa geração
que os alunos que eu dei aula, já estou dando aula para os filhos dele, e eles, muitos formados. Tá? A gente está vendo aí, no campo de futebol. É lá no Palmeirinha. O campo, a gente conseguiu, hoje eu tenho mais de 60, 70 alunos que se formaram em educação física, e veterinários, arquitetos, engenheiros, inúmeras áreas. Então, o esporte, junto com a educação, ele forma o cidadão para a vida. O esportista é uma consequência de alto rendimento, mas o esporte alicerçado junto, trabalho com a educação, ele forma um cidadão mais consciente, que quer uma qualidade de vida melhor. E o que você falou referente ao trabalho das ruas, nós temos um trabalho muito forte próximo da população, que a gente dá as devidas orientações quando a gente acolhe. Porque Paraisópolis são ruas curtas, né? Sim. Hoje nós temos 98% de Paraisópolis com asfalto. Olha que bacana. Né? Temos calçadas, mais poucas, mas são curtas, né? E hoje o processo de urbanização do córrego do Antonico aí que vocês estão vendo, ele vem trazendo melhorias. Né? Esse é um mapa de Paraisópolis, né? A gente vem acompanhando isso porque a canalização desse córrego está trazendo muita segurança, muito benefício para Paraisópolis. De que forma? Não reduzimos quase a zero sobre alagamentos. Existem alguns pontos, mas já estão sendo estudados e melhorados. Hoje, Paraisópolis tem dentro de um programa de habitação a Nova Paraisópolis, que nós, lideranças dos fóruns, tudo, participamos e colocando para o poder público o que Paraisópolis precisa. Nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais centros esportivos, nós precisamos de atividades para os idosos, para a terceira idade, que nós não temos nada. Nós estamos solicitando uma UPA, porque o complexo Paraisópolis é Jardim Colombo, Favela do Porto Seguro, Pinheiral e Paraisópolis. Essas quatro favelas formam o complexo de urbanização que é Paraisópolis. E hoje chega o quê? 200 mil habitantes? Paraisópolis chega a 200 mil habitantes. Agora, se você pegar o complexo, a gente pode chegar aí a uns 300 mil habitantes. É muita gente. Porque tem uma leitura técnica, né, de como é feito isso, que é desse CEPAC da verba Faria Lima. Então, o trabalho que nós desenvolvemos lá da gestão da União de Moradores, nós estamos diretamente envolvidos, 100%. Nós conversamos, dialogamos com o poder público, né, sobre as reais necessidades, as mudanças que são possíveis e as que não são possíveis. Porque nós estamos lá no território, nós conhecemos. E essa importância, né, Cláudio, dessa troca da comunidade. Vocês são lideranças, vocês têm contatos com as entidades, enfim, com o poder público, mas vocês recebem essa demanda da comunidade, da população. Isso é fundamental para o desenvolvimento. Nós hoje estamos atrelados a um processo de reeducação na questão da comunidade, na seguinte questão: nós estamos levando o poder público lá para dentro. Nós tivemos recentemente uma ação, agora dia 23 e dia 24 de janeiro, que nós levamos o movimento dos direitos humanos itinerantes. Levou o TRE, INSS, o CRAS, tirar RG, orientação jurídica, que é importante para a população. Por quê? Paraisópolis tem uma população que tem uma dificuldade muito grande, apesar de estar num centro, numa referência de bairro para o mundo, nós temos algumas dificuldades. As pessoas acessarem. Nós temos uma população idosa de quase 55% da população, que são as pessoas que fundaram Paraisópolis, que desenvolveram. Então, muitos têm dificuldade com a tecnologia. Então, a gente procura trazer para ajudar. Essa semana mesmo, nós estamos com uma ação da Sabesp. Tem uma van da Sabesp que está atendendo a população nas suas dificuldades de conta, de pagar a conta, o que aconteceu com o relógio. Então, tudo isso... falamos isso. Hoje tem uma van, essa semana. E nós estamos com um trabalho junto com a Enel, porque a população, ela grita por querer estar tudo certo, um bairro melhor. Nós sabemos, todos sabem lá, que querem pagar sua água, pagar sua energia. Qualidade de vida, com certeza.
E quando a gente vê essas imagens, ó, a gente pode observar a população muito atenta, e é realmente isso, né? A busca dos direitos, pela dignidade, pela qualidade de vida. E quando você toca nesse ponto do primeiro momento, o acolhimento à população para depois dar um direcionamento, isso também torna que a população ela seja mais engajada, porque sabe que vocês vão escutar, vão acolher e vão dar esse direcionamento. Porque, assim, quando a gente acolhe uma pessoa, quando a gente recebe, a gente tem que ir, assim, o que nós temos, que nós já temos esse conceito de comunidade, do bairro, da favela, e o que a pessoa precisa, e para onde ela quer ir. Né? Então, acho que acolher é você já colocar a pessoa assim, não, as pessoas estão literalmente me escutando. Elas vão a resposta, numa grande maioria, a gente tem dificuldade de dar uma resposta já positiva. Mas o fato de como você acolhe, de como você recepciona essas famílias, você pode ter certeza que é o diferencial do nosso trabalho. Com certeza. Precisa de um direcionamento mais na área da saúde, é educação, é emprego, é moradia. Então a gente primeiro tem esse entendimento, essa escuta. Né? E escutar o outro é escutar o que o outro tem para te passar de dificuldade. Né? Você tem que entender isso, não é que ele vai vir com flores, não. Vem só os espinhos. As flores você vai construir com ele. No caminho, né? E quando você fala também, a gente está vendo aí imagens das senhoras, das mulheres. Isso é um trabalho nosso que nós temos lá, são 65 idosas, né? Entre idosos e idosas. E crianças também, de um programa que chama Viva Leite. Nós fazemos reuniões periódicas com eles, né, mensais, até para entender. Nós temos atividade de ginástica para os idosos. Porque a gente recomeçou um trabalho também. A União de Moradores, como falam lá, a associação, estava fechada por algum tempo. E aí nós nos organizamos e fizemos estruturalmente dentro da legislação que pede para a gente abrir novamente a entidade para a comunidade. Isso aqui é um trabalho do Fórum de Multi-Entidades, né? Ali ao meu lado está a Renata, que participa comigo lá na gestão da União de Moradores. Ela tem um trabalho muito forte também com Cura Pro. Olha que bacana. Cura Pro, que a gente trabalha com a cannabis medicinal lá, nós temos um trabalho, é referência hoje, né? É uma pessoa que, assim, ela, a Meire, que é fiel ao trabalho, também são filhas de Paraisópolis, nasceram lá e estão hoje desenvolvendo o seu trabalho. E quando a gente vê essas imagens, né, a importância desse desenvolvimento, desse apoio das ONGs, da ONG, no seu caso, como liderança, para dar uma orientação, né, na vida das pessoas, porque muitas vezes, e acredito que vocês sentem isso na pele, eu vou colocar dessa maneira, a pessoa chega totalmente sem direcionamento, sem saber como fazer uma inscrição numa escola, não tem um documento, às vezes nem tem o entendimento da importância de ter o documento, a dignidade ali, né? O documento é a nossa primeira dignidade. Olha, eu vou te falar um dos últimos casos que nós atendemos a semana passada, na sexta-feira, né? Que nós fizemos um acolhimento. Nós estamos com uma pessoa que é do México, de Cancún. Ela veio de lá para cá com sua filha, é uma artista plástica, uma pessoa maravilhosa. E você sabe como é esse trâmite de documentação. Por isso que eu estou te falando, nós temos pessoas hoje em Paraisópolis, imigrantes de inúmeros países da América, da Ásia, da África. Então, nós acolhemos ela, entendemos, ela é uma artista, nós já envolvemos ela com outros artistas, até para ela se sentir acolhida, porque isso que eu te falo, é você escutar. Né? Então, a parte de documentos, nós direcionamos ela para o SASF, que é um programa do governo que tem lá em Paraisópolis, que acolhe famílias e dá a devida orientação. Fizemos já uma declaração de residência para ela. A filha dela já vai conseguir entrar na creche. É uma criança que ainda não tem idade escolar, de escola regular, mas na creche. Já deu um direcionamento para a vida. Ela, pelo CRAS,
ela já está providenciando os seus documentos que precisa tirar aqui no Brasil. Então, assim, ela tem um familiar que está na casa, ela já conseguiu, nesse meio tempo, ter o local dela, então ela está bem direcionada. Então, é esse tipo de acolhimento. Quando ela conheceu os artistas que tem em Paraisópolis, ela sentiu, não, agora eu estou em casa, porque ela estava sem saber para onde... Então, é isso que eu falo, é um acolhimento ativo. Entender mesmo, peraí, qual é o caminho? Porque muitas vezes ela precisa começar a se sentir pertencente ao local. Esse local me cabe. Então, eu já me sinto seguro. Se você está seguro, você está bem. Se você está bem, você consegue ter aquela paz, se desenvolver, crescer e trazer o que você tem de qualidade de trabalho para a comunidade. A gente já vai falar mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no terceiro setor e daqui a pouco vamos conhecer mais sobre as ações da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, que atua na periferia da Zona Sul de São Paulo. É rapidinho. Já estamos de volta com o terceiro setor. O nosso convidado de hoje é o Cláudio Fernandes da Costa, presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, onde os moradores já colecionam conquistas ao assumir o protagonismo de luta por melhorias e desenvolvimento da região. Cláudio, agora eu fiz até uma colinha aqui, um ponto que eu acho muito importante e acho para mim que Paraisópolis é um exemplo, é uma locomotiva quando a gente fala do empreendedorismo. E quando a gente anda pelas ruas de Paraisópolis, a gente vê esse empreendedorismo no comércio de vocês. Comércio de diversos setores. A gente tem os setores da beleza, como você destacou muito bem, mas a gente tem os mercadinhos, a gente tem a costureira. A culinária, é verdade. Que ela é muito forte também, né? Não podemos esquecer, nós temos também de prestação de serviços de diversas áreas. Porque as pessoas quando chegam em Paraisópolis, elas vêm para trabalhar de uma grande maioria na construção civil. Só que a questão do acolhimento, ela começa a entender, ela começa a participar. E esse trabalho que nós fazemos dentro da União de Moradores, de acolher, de entender, de conversar, esse diálogo muito próximo com a população, fortalece as pessoas a participarem de cursos. E as ONGs, nós fornecemos condições para que a pessoa se estabeleça. Então, quando ela se estabelece, ela se organiza, ela se prioriza, ela volta a estudar. A nossa diversidade lá comercial e esse crescimento, esse desenvolvimento do comércio de Paraisópolis vem de encontro ao que o trabalho em paralelo que a educação faz. Sim. Porque é uma educação de qualidade, tá? Que as ONGs direcionam esse trabalho de capacitação técnica. As pessoas trabalham ao longo do dia, as ONGs começaram a oferecer também para esses pais. Atendia o filho. Começou a atender o pai. Começou a atender o pai. Opa, vamos te capacitar? Você não quer melhorar? Você não quer avançar nisso? Nós temos as escolas de EJA lá, ensino médio fundamental, muito forte. De fundamental é a prefeitura que trabalha e de ensino médio é um trabalho feito também pela rede estadual. Então, isso também vem de encontro a isso. O filho estuda, o filho se desenvolve, o filho cresce. E não, pai, volta a estudar. Que legal. E quando a pessoa, a mulher, o homem, ela volta a estudar, ela quer ganhar mais. E quando ele sai para esse campo de trabalho, se qualifica lá fora e entende que, eu aprendi tanto e voltei a estudar que agora eu consigo vender isso. Então, o empreendedorismo de Paraisópolis vem dentro desse processo aí. E quando você fala do empreendedorismo desse processo, eu estava aqui pensando, né, essa questão do comércio que é muito forte. Hoje a gente observa em Paraisópolis, e se eu estiver errada você me corrija, que muitas destas famílias, elas nem precisam mais sair para o centro expandido para trabalhar. Elas conseguem trabalhar, ter o seu sustento, o desenvolvimento da sua família na própria comunidade. Isso é fato. Hoje nós temos, por exemplo, temos redes dentárias
rede de oftalmos que atuam dentro de Paraisópolis e pessoas que são moradores de Paraisópolis. Estudaram, cresceram, desenvolveram e estão lá dentro. Então, nós temos hoje mercados grandes, redes de mercados, nós temos várias. A rede de pizzaria, a rede de alimentação é muito forte, de fast food. Nós temos a saúde e beleza, que é assim, fora da casinha. Nós, inclusive, né, nós tínhamos uma modelo, né, que saiu até na Globo também, lá de Paraisópolis, Jardim Colombo ali. Então, a gente tem aí, assim, a população entendeu de como viver dentro de Paraisópolis sem precisar sair. Nós temos uma rede de farmácia gigantesca lá. Nós temos mais de 50 farmácias dentro de todo o contexto, só Paraisópolis, tá? Nós estamos falando aqui só de Paraisópolis. Nós temos uma rede educacional muito forte. Nós temos hoje a Ítalo, que faz um trabalho lá dentro também, de universidade. Nós temos parceiros que entendem que a qualidade de vida da pessoa vai transformar um ambiente melhor. Paraisópolis é segura. Nós não temos ocorrências feitas de roubos, de furto lá dentro. Não temos. Tudo nós acolhemos, conversamos. Tem casos que é levado para nós e a gente faz uma mediação de conflitos. Então, hoje, nós temos também aí a questão do meio ambiente. Nós temos pessoas hoje, grupos de pessoas organizadas que trabalham. Nós temos uma cooperativa muito boa e muito bem organizada lá dentro, que vive do lixo. É muito destacado, né, a questão da reciclagem do lixo de Paraisópolis. E eu acho tão importante quando a gente fala essa questão do empreendedorismo e do comércio, porque isso é muito alinhado com a qualidade de vida, né? As pessoas trabalham e moram no mesmo bairro, na mesma região, não tem que fazer deslocamentos enormes. O que aconteceu com a verticalização, Priscila? As pessoas entenderam assim: eu moro embaixo, Paraisópolis até os anos 2000 só era você conseguia enxergar, porque Paraisópolis ele está num morro bem lá em cima, né? Sim. Você enxergava toda São Paulo. As pessoas, não, eu vou abrir um comércio. Eu vou construir em cima, vou bater uma laje, embaixo eu faço um comércio, moro em cima, vou vender o que eu tenho de qualidade de serviços. E aí um foi vendo, você sabe, né? Tanto negativo quanto positivo. Deu certo para você, opa, vou fazer. Então, foi nesse desenvolvimento aí, de ano após ano, e com a chegada do processo de urbanização, da legalização da comunidade, e as pessoas tendo certeza que não iam mais sair, aí a coisa cresceu. Né? E com esse contexto, nós temos hoje 2 linhas de metrô muito próximas, que é a linha Lilás e a linha Amarela. E chegando a linha a Ouro, né? O monotrilho, que está ainda em fase de desenvolvimento. Então, tudo isso fortaleceu para que as pessoas entendessem que, opa, peraí. E te falo mais, e volta um pouco um paralelo disso, a questão dos transportes. O transporte de Paraisópolis hoje, né? Ele cresceu, se desenvolveu na mesma proporção. Começou com uma perua, depois virou van e agora são ônibus. Ônibus, né? Verdade. Nós temos ônibus elétricos que transitam pela Avenida Hebe Camargo. Então, assim, a população entendeu como ela sempre foi acolhida dessa forma. Isso é um processo dos líderes de quando eu era garoto. E quando você fala isso, um processo dos líderes, vai muito de encontro ao que a gente falou no bloco anterior. Quando você tem um exemplo positivo de que mora em cima e tem o comércio embaixo e tem a orientação, o suporte, o acolhimento e depois o direcionamento de uma qualificação da educação, uma qualificação profissional, isso torna com que a pessoa tenha mais consciência de que eu quero morar aqui e quero trabalhar aqui. Porque, né, para dar mais qualidade de vida para minha família. E com a chegada forte das redes sociais, a tecnologia fez boom. Aí entra a questão da imigração. Você entende? Então, as pessoas veem hoje Paraisópolis como um refúgio, como um local, um porto seguro. Então, a gente trabalha sempre nessa linha. Né? Nós somos
um trabalho até da saúde também nesse sentido. Eu preciso melhorar a tua saúde, mas também preciso te direcionar para que você se mantenha, não é só dar o remédio, né? Então, isso é muito importante. Quando você tocou naquele ponto da cultura, eu até destaquei aqui uma das marcas ou a marca registrada de Paraisópolis é a música, né? Inclusive a gente tem cantores que saíram de Paraisópolis e expandiram o sucesso pelo Brasil, pelo mundo. A gente tem muitas demonstrações de cultura na comunidade que também são exemplos para São Paulo e para o Brasil. Queria que você falasse um pouco para a gente desse desenvolvimento da cultura em Paraisópolis e desse apoio que as ONGs, assim como a sua oferta. É um trabalho muito assim, muito fino, né, de muita qualidade, que você trabalha com habilidade, e justamente nesse sentido nós temos o Balé Paraisópolis, nós temos o Acácio, que faz um trabalho na área da música muito forte, nós temos o professor Paulo, que também tem na área da música, mais do piano, um trabalho muito peculiar, então assim, são ONGs que vieram para acrescentar trabalho na qual nós, enquanto representantes da comunidade, a gente não teria pernas. Sim. Então, por isso que também tem o Fórum de Multi-Entidades. Porque é pensando nisso. Porque não adianta você querer fazer tudo que você termina não oferecendo qualidade. Então, o diferencial de Paraisópolis é sobre isso. Então, a Mônica trabalha no balé. Ela, né, hoje é uma referência nacional. Então, o Acácio tem um trabalho na área musical, o Paulo também. Então, assim, essas pessoas, e fora outras também, né, que vieram e fizeram o seu trabalho, mas foram projetos, alguns foram projetos que se transformaram em ONG. Você entende? Então, assim, é onde a cultura deu esse boom. Então, fortalecido de todo esse acompanhamento. Vem, entende, vê e foca no trabalho. Cláudio, quando você fala dessa rede toda, a importância desses parceiros, né? Você citou no bloco anterior diversos parceiros na área da educação, da saúde, a importância também da gente chamar a sociedade para ser parceira dessa comunidade. É sempre importante, né? Eu acho que a gente pensar em alguns caos e algumas coisas sociais, mas a gente tem que pensar em quanto eu estou devolvendo também o que eu tenho de bom da sociedade para o outro, né? Porque é igual falar de fome e falar sobre a fome. Você entende? Quem passou fome sabe falar de fome. Quem fala sobre a fome é diferente, é igual Paraisópolis. Quem está lá, quem está no dia a dia, que sabe as necessidades, nós sabemos o processo de transformação que as vielas precisam, que os becos precisam. Então, vem de encontro a isso que você está colocando. As grandes empresas, os grandes parceiros entenderam isso, quem veio. E com isso os resultados são iminentes, porque você trabalha com a habilidade e a qualidade. Sim, exatamente. Então, hoje nós temos um processo de urbanização que nos ajuda e está favorecendo Paraisópolis, porque nós, enquanto lideranças, estamos direto com o poder público, inclusive pós-carnaval nós já temos algumas reuniões para discutir. E a gente já vai falar sobre as expectativas para o ano. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no terceiro setor e na volta as expectativas ainda para o ano de 2026. E a gente vai conhecer mais sobre as ações da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, que atua na periferia de São Paulo. É rapidinho esse intervalo. Já estamos de volta com o terceiro setor. O convidado de hoje é o Cláudio Fernandes da Costa, presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, onde os moradores já colecionam conquistas ao assumir esse protagonismo de luta por melhorias e desenvolvimento da região e também melhores condições de vida. Expectativa para 2026, você já me adiantou aqui no intervalo que tem muitos projetos, tem verba para chegar para vocês, a importância desses parceiros e quando a gente fala desses parceiros, a importância das redes sociais.
Olha, esse projeto que tem da Verba Faria Lima, ela é muito importante hoje e fundamental. A gente acredita que realmente vai ficar o diferencial uma favela que não vai perder as suas características, mas muito mais organizada, muito mais estruturada para a sua população. O que nós estamos discutindo e conversando, dialogando de todas as formas com o poder público é sobre isso. Tem que ser mudanças estruturais, né? Habitacionais, que deixem um legado. Então, isso é fatídico. A gente está indo muito em cima disso. Outro ponto as nossas redes sociais hoje, por a gente tá recentemente aí ativou, é o básico, né? A gente tem e-mail, a gente tem o nosso Instagram, nós estamos recomeçando, nós estamos convidando, estamos abrindo para os parceiros que queiram. Todos eles, do setor privado, setor público, os deputados queiram ir nos visitar, vereador, governador, Paraisópolis está aberta a todos. Para tudo e para todos. Então, essa parceria é sempre muito bem-vinda. Nós acolhemos a tudo e a todos. A União de Moradores do Paraisópolis está de porta aberta para todos, para o mundo inteiro. E nós acolhemos. E quando você fala, né, Cláudia, aberta para o mundo inteiro, a tecnologia, né? Que a gente tem exemplos de trabalhos super importantes na comunidade de Paraisópolis. Vou citar um para você, que você vai ficar assim encantada. É o Clique na Favela. Isso eu não conheço. É de um aluno, junto com uma das nossas diretoras, Renata, o Daniel. É um trabalho que trabalha com audiovisual, importantíssimo. Nós já formou já diversas turmas, que também é o que tem o legado, né? E convido você e todos que queiram ir conhecer. O Daniel é ímpar, né? É um garoto que, assim, foi meu aluno. Olha que bacana. Participou dos meus projetos de futebol. Olha a linha que ele foi. Então, estou te falando, o esporte e a educação, ele forma cidadãos para a vida. Porque você precisa de disciplina, você precisa de foco, você precisa de execução. E quem te dá isso? É esporte e educação. E o que esse Clique oferece? Ele mostra a rotina? Não, ele oferece cursos. Curso de fotografia, curso de audiovisual. Olha que bacana, mais uma oportunidade mais de qualificação. De qualificação profissional que ele se qualificou. Ele começou nos projetos esportivos. Está vendo a importância da educação? Nós os conhecemos na escola, ele participou dos projetos esportivos e o esporte e a educação te dá isso. Disciplina, foco e execução. É o que o ser humano precisa disso. Precisa, né? E quando a gente toca nesse ponto da tecnologia, eu tava lembrando aqui que esses dias eu pedi um bolo de chocolate. E nessa questão da tecnologia mesmo, você está escolhendo lá, você vê a foto na rede social, você entra, você pede. E era de uma senhora que tem uma lojinha, eu não sei como é que chama, em Paraisópolis. E entregou aqui na região do Ibirapuera, cerca de 25 Hoje minutos, 30 minutos. Hoje a tecnologia é isso, aproxima. Quentinho. Sim, bonitinho. Paraisópolis, num raio de distância, está a menos de 6 quilômetros em reta, né? Geograficamente dá uns 8 quilômetros até lá. E o que essa tecnologia permite nos dias de hoje, as né? pessoas vendendo o seu serviço, que aprenderam, que se desenvolveram, que se qualificaram. Exatamente. Então, assim, Paraisópolis é isso. E a nossa infraestrutura hoje de bairro, que a gente briga muito é isso, porque tem alguns serviços públicos que não chegam lá, porque o poder público não entende a demanda. É muito peculiar, Paraisópolis é muito peculiar. As ruas são curtas, então o meu desenvolvimento... Temos sorveteria. Então, assim, nessas esquinas dos nossos quarteirões, sejam construídas hidrantes para dar segurança populacional. Porque o risco de pegar fogo é em qualquer lugar. Cláudio, quais são os principais desafios? O que vocês mais buscam nesse momento com esse trabalho da ONG, das ONGs, da união das lideranças? Qualidade de vida para a população. Qualidade de vida na saúde, na educação, na infraestrutura do bairro, dos nossos idosos, que nós temos uma população já muito considerável e a gente tem muita atenção e carinho, porque o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, nós devemos e não podemos esquecer. Sim. Então a gente tem isso como referência também, esse cuidado de ter esse olhar bem peculiar. Então a gente quer
que o bairro se desenvolva e cresça. Fazer os devidos ajustes, que nem o córrego do Antonico, né? Mas façam ajustes que realmente vão se perpetuar. Quem vier daqui a 90, 100 anos vai entender o que é que foi feito e como foi feito. Olha que bacana. Para a gente encerrar, infelizmente, vou pedir para te deixar esse convite para as pessoas visitarem Paraisópolis, as redes sociais, para entrar em contato com vocês. Olha, Paraisópolis está aberta. Nós temos aí um segmento cultural muito importante, artístico, que todos venham, compareçam, nos procurem pelas redes sociais. Nós temos nossos contatos lá, tem os e-mails, tudo. Todos são bem-vindos a Paraisópolis, para entender e tirar de lá como exemplo também para outras comunidades, outros líderes que queiram ir lá conversar com a gente, dialogar sobre os nossos avanços, como nós fizemos, como nós recebemos essa população. Nós somos hoje uma comunidade que pensa no ser humano. Então, isso é fundamental. A gente acolhe o ser humano. E aí a gente começa um processo de desenvolvimento. A União dos Moradores do Comércio de Paraisópolis está aberta para todos. O poder público sabe disso. Hoje nós dialogamos em todas as instâncias. Nós temos esse trânsito muito tranquilo. E você mesmo, Priscila, com a sua equipe, por favor, vai lá conhecer. Ó, vou te falar, vou te dar uma palhinha. Vamos ajustar para você ir conhecer o Clique na Favela. Vamos ajustar mesmo. Ele é um trabalho que tem um diferencial. Nós já temos inúmeros profissionais. Inclusive, o Daniel já ganhou prêmios internacionais. Olha, agora fiquei curiosa para conhecer o Daniel. Então, tá bom? E, ó, muito obrigado. Obrigada a você, me senti muito tranquila, à vontade. Ai, fico feliz. Gostei, tá? Pelo acolhimento também de vocês, que isso é importante, é o que eu falo muito lá. Nossa equipe fala muito do acolher, né? Senão fica uma coisa muito, né? As pessoas não, opa, peraí, não sou bem-vindo aqui. Então, muito obrigado, Paraisópolis agradece e estamos aí. Nós que agradecemos, leva o nosso grande abraço para Paraisópolis. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E você, nos acompanhou pela TV ou pela internet? Lembre-se que a sua participação é muito importante. A edição de hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a participação do Cláudio Fernandes da Costa, presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis. Essa grande comunidade com tanto a nos ensinar sobre superação e luta coletiva pelo bem comum, pela qualidade de vida dos moradores. Mais uma vez, obrigada pela participação do Cláudio, obrigada pela sua participação e até o próximo Terceiro Setor.